Queridos ouvintes, o meu nome é Lincoln Galvão. Nós estamos iniciando esse programa Caminho Santo no YouTube. Nós temos muitas pregações ao longo de 12 anos e eu quero disponibilizar essas palavras para você, para que você divulgue, para que você escute, para que você seja edificado. E o intuito é divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que essas palavras possam edificar a sua vida. Um grande abraço. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disseram: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou a ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem é dos nossos pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. A primeira coisa que você tem que saber é que quando alguém se levanta contra você, nunca se levanta sozinho. Você pode identificar uma pessoa que está te atacando, mas pode escrever na tua alma. Existem dezenas de versículos na Bíblia mostrando que os ataques contra o povo de Israel nunca é sozinho. Sadraque não, quero falar ali de Neemias, Sambalate, Tobias, Gésem, são sempre três. Os escribas, fariseus e os anciões atacando Jesus, sempre três atacam. E aqui não é diferente. Fala aqui cavalos, carros e fortes tropas. Você identifica um, mas saiba que por trás tem dois falando: pega, vai, pega. Então, três pessoas te atacam. E diz aqui: chegaram de noite. O inimigo sempre ataca as ocultas, na traição, à noite, porque é o lugar das trevas. João, capítulo 13, verso 27, quando Judas recebe ali o pão de Jesus e Satanás entra nele, fala assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era o que trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, que lhe ordenara, pois desse alguma coisa aos pobres. Tendo ele recebido o bocado, saiu, e era noite. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, e chegaram de noite. De noite também é quando você tem que buscar ao Senhor para se defender. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 14, 15, quando Abraão vai resgatar Ló, diz lá, ele escolhe os seus 318 homens e sai para guerrear de noite. Josué, quando ele começa a conquistar Jericó, a palavra de Deus diz: sendo ainda madrugada, sai Josué para guerrear. A guerra, ela se dá de madrugada. Joel capítulo 1 diz que um dos princípios para você vencer os gafanhotos é: passai a noite em vigílias. Então aprenda: quer ter vitória na guerra, vigília. Tendo se levantado muito cedo o moço, o homem de Deus, e saído, e eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas. Primeira coisa que você tem que entender: não temas. Deus, ele é contigo. E diz: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus sempre vai colocar pessoas para te ajudar, anjos para te ajudar. Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou Eliseu e disse: segunda coisa que você tem que fazer, meu amado: ore. Mas eu vou orar pedindo o quê?
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Você precisa ter o discernimento espiritual da situação. Você precisa ter o discernimento para saber quem está me atacando, por que está me atacando, de onde vem esse ataque. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Peço-te, fere essa gente de cegueira. De novo, o que eu devo fazer? Ore, pedindo que fere de cegueira os meus inimigos. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Você tem que usar o quê? Palavra de Deus, porque Deus te deu autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. E aí, a Bíblia diz que a quinta coisa que aconteceu, vieram contra ele. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta cidade, segui-me, guiai-vos. E ele os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desse homem para que vejam. De novo ele ora, só que dessa vez abre os olhos desse homem para que vejam. Você vai orar falando o seguinte: Deus, que o meu inimigo entenda que eu não tenho nada contra ele, que eu sou inocente, para que venha entendimento na mente dele, falando: opa, eu estou perseguindo essa pessoa, não sei nem porquê, eu estou atacando ele, não sei nem porquê. Abra os olhos para que vejam. E diz assim: quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aquele que fizeste prisioneiro com a tua espada e o teu arco, porém a esse manda pôr-lhes diante pão e água. Queridos, primeiro princípio: todos são amigos do que dá presente. Coloque diante deles pão e água. Pão é Jesus, água é a palavra de Deus. Presenteie os seus inimigos com uma Bíblia, um livro evangélico, um CD de louvor. Presenteie, porque diz a palavra de Deus aqui: porém a este manda-lhe pôr-lhes pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, comeram, beberam, despediu e foram ao seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Presenteie com coisas evangélicas que você vai ver teu inimigo te esquecer. Que Deus te abençoe. Queridos ouvintes, se você ouviu essa palavra e essa palavra edificou sua vida, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a divulgar, a compartilhar. Se você quiser acessar ali as notificações, apertando ali no sininho, você vai receber todos os dias palavras novas. São milhares de pregações que eu fiz no decorrer dos últimos 12 anos. Está à sua disposição. Se você quiser algum pedido de oração, se você quiser alguma dúvida, me mande um e-mail. Nós vamos compartilhar o e-mail, o telefone, e que esse canal sirva para edificar a tua vida e a vida de pessoas que você quer bem. Deus te abençoe. Um grande abraço. Lincoln Galvão.